Beleza, pessoal, aí findada a nossa simulação aí, partiremos então para a visualização dos resultados, né? E, após feita a análise aqui dos residuais, né, que a gente viu no bloco anterior, vamos ver a questão dos resultados, né? O processo de resultados de uma simulação numérica é chamado de pós-processamento, né? Que nada mais nada menos é a visualização e interpretação dos resultados da nossa simulação. E, dependendo, né, da aplicação da simulação, estamos interessados em inúmeras coisas, né? Pode ser apenas um valor específico de uma propriedade, ou pode ser gráficos, plots, contornos, enfim. E aqui nesse slide aqui, a gente tem são apresentados alguns tipos, né, de resultados a serem apresentados, né? O primeiro deles aqui, nós temos um plot bidimensional de alguma propriedade, né, tipo velocidade, um perfil de velocidade, como no caso aqui da figura da direita aqui. E aqui o plot de alguma outra propriedade, tipo pressão em relação a uma distância geométrica aí do tubo, né? Ou seja lá o que for está sendo estudado. Aqui à direita, nós temos essas flechas indicando um plot de vetores de velocidade, né? Então, se a velocidade é um parâmetro importantíssimo que a gente quer analisar como é que está a distribuição dos vetores, esse é o plot ideal para fazer esse tipo de visualização. Canto inferior esquerdo, aqui nós temos também o plot de linhas de corrente, frequentemente chamado de streamlines, né? Que também eles nos mostram como é que está o comportamento do escoamento em forma de linhas, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, nesse exemplo, né, meio redundante, mas ok, a gente vê que o escoamento está bem organizado na parte superior aqui. E quando chega nessa espécie de degrauzinho aqui, vê que o escoamento torna-se começa uma recirculação aqui do escoamento, né, por conta da presença desse degrau. E aqui a gente pode observar isso por meio das streamlines, né. E um dos gráficos mais bonitos que representa, né, a obra artística de uma simulação CFD é os plots de contorno, né? Que a gente tem aqui, como por exemplo essa figura aqui, representando um contorno de velocidade, creio eu, que através de uma barra assim, de cores a gente pode identificar a intensidade de uma propriedade, seja velocidade, pressão, temperatura ou qualquer outra propriedade que tenha sido calculada através de um campo nos elementos lá, né? Então, essa é uma outra maneira de tu mostrar os resultados. E também tem aqui as isolinhas, né? Que acho que esse é o nome certo desse tipo de gráfico. Posso estar errado, mas é uma outra maneira, tipo plot contorno, só que sem cores, que dependendo, né? Pode ver melhor a distribuição, ou não sei, enfim. Esse tipo de plot, eu particularmente nunca utilizei esse sem as cores, mas já vi em alguns artigos a utilização dessa maneira. Voltando então ao nosso programa, aqui na mesma página, se a gente for vir aqui nos itens, temos results aqui, se a gente clicar no mais, a gente tem algumas opções aqui, né, surfaces, plots e coisas. Aqui vou rapidinho nessa página, só para mostrar rapidamente. Se nós vemos em gráficos aqui, tem mesh, contornos, vectors, pathlines e coisas, particle tracks. Aqui nessa aba do próprio Fluent, aqui a gente pode visualizar os resultados rapidamente para ver como é que está o andamento da solução. Então, se a gente clicar em contornos aqui, por exemplo, vai nos abrir essa janelinha e aqui a gente pode escolher contornos de pressão, né? Que a gente pode mudar aqui para densidade, velocidade, propriedades, enfim. Vamos selecionar pressão estática. Ok, se a gente dá um Save Display aqui, ele vai mostrar então o comportamento da pressão. Nesse caso aqui. Se a gente for para velocidade, vou colocar aqui e selecionar Velocity Magnitude aqui mesmo, a gente pode mudar isso aqui. Dá um Save Display, nós temos aqui o plot de velocidades também, né? E aqui, é meio ruim de ver, mas tem que dar um zoom e tudo mais. É importante, né, entender o que quer dizer esses gráficos aqui. E esse aqui, como considera a magnitude da velocidade, ela é a combinação das velocidades radial e axial, né, no nosso caso aqui. Então, no caso aqui, nossa barra de cores aqui, quanto mais vermelho, né, a solução, maior é o valor da velocidade, né? Então a gente vê que após a redução, né, a velocidade ela começa a aumentar e a priori, né, na parte maior, digamos assim, do escoamento, a velocidade é menor. E na parte aqui zero, né, que é o azul bem escuro, é bem na parede, que a gente vê que é a condição da parede. Então a gente tem aqui a solução. Vê que a solução da simetria, ela meio que, né, embaixo aqui é a simetria. Se a gente for
de alguma forma espelhar isso, né? Se a gente selecionar aqui, a gente pode selecionar também as áreas, né? As partes da geometria. Vi que eu cliquei em simetria e inlet, ele selecionou os dois, também é possível fazer isso. Se nós clicarmos aqui, ele seleciona tudo, dá um display, ele mostra novamente, né? Então, é mais ou menos isso que um plot de contornos mostra. E visualizando aqui, basicamente por cima, né, esses resultados, você vê que a simulação tá a princípio adequada para a solução do problema. A gente vê que o escoamento na entrada tem a maior pressão e conforme ele vai indo na direção do tubo, a pressão vai aumentando, diminuindo, melhor dizendo, significando que o movimento do fluido se dá da região da maior pressão para a menor pressão. Né? Isso é bem interessante também. E algumas outras propriedades podem ser vistas aqui, né? Mas por isso, para esse caso aqui, nesse software aqui, nessa página aqui, né? É isso que a gente vai ver por hora, porque após terminar a simulação, só fechar, vai abrir essa página, essa janelinha. Pode deixar a primeira opção, dá um OK, que ele vai fechar o nosso... A princípio é para fechar, né? Porque, visto do tutorial anterior, o programa parece estar meio lento, ou o meu computador, não sei. Pode ter sido um vírus, sei lá o que está acontecendo. Mas já me adiantando e clicando aqui na parte do né? Bom, observe, né, que é um bug que pode acontecer muitas vezes na tua solução, que é está os primeiros, né, 3 geometria, mesh, setup com certinho na direita, mas o solution e o results eles estarem com essas setas verdes, né? Se isso acontecer porventura, o que pode ser feito é clicar no solution do botão direito e dar um update. Que o que ele vai fazer aqui basicamente é resolver de novo a simulação. Isso pode acontecer e esse procedimento deve ser feito, né? Então, só que não é necessário abrir a janela de setup, né? Novamente, é só clicar naquela parte de com o botão direito, clicar em update, que ele vai dar vai atualizar essa etapa, né, e ver que é bem rapidinho. E após feito esse procedimento, nesse caso bem rápido, ele fica com o certo aqui no lado, indicando que o procedimento foi feito adequadamente. Mas agora o que nos interessa mesmo é ver os resultados e coletar esses resultados para análise e posteriormente apresentação. E para isso nós vamos vir aqui nessa parte Results. Então vamos dar um duplo clique aqui e nisso ele vai abrir o software CFD Post, né? E se a gente for ver aqui, essa é a cara dele, né? Então novamente, virmos aqui nos eixos, clicamos aqui e aqui a gente vai ter então nossa geometria, né? Aqui nós temos nesse caso várias opções, né? Inlet, Outlet, aí tem esses Periodic aqui, né? E Symmetry. Nós vamos selecionar o Periodic 1, marcar Periodic 1, e ao marcar e clicar nele, né? Dar um duplo clique nele, a gente vai ter aqui a Details e vai abrir essa janela com Mode e Color, né? Aí se a gente mudar aqui o Mode para Variable, nós vamos ter opções de colocar o plot de uma variável. E a variável que a gente quer é a pressão nesse caso. Por exemplo, a gente dá um play, um apply aqui embaixo. Legal, apareceu a pressão aqui, que nem a gente tinha visto no outro software. Né? Se a gente vir aqui em View e clicar aqui em Apply Reflection Mirroring e dar um Apply, a gente pode selecionar o plano que a gente pode fazer uma espécie de duplicar, né? Melhor, espelhar essa nossa geometria para nós vermos a solução completa, né? Então deixa eu ver se é nesse plano mesmo. Não. Ó, ele fez um mirror no plano XY, mas na realidade a gente quer um plano aonde, né? No XZ, é isso? XZ. Vamos ver o que acontece aqui. ZX é aqui, aplicar isso mesmo. Ver que criou na parte de cima o plano. Certo, pessoal? Então aqui conseguimos fazer então a duplicação, né? O que acontece é que tinha dado problema, tinha ficado branco, né? E aqui se clicar, né, no marcar aqui, ok, se desmarcar ele não aparece, né, para essa opção aqui no Shadow, né? Agora se for no Periodic 1 e desmarcar, também não aparece, se marcar, beleza. E se mudar a variável, vamos botar Density, ele botou embaixo Density, e aqui vamos botar
velocidade, ok, ele está funcionando normal. Bugzinhos podem acontecer também no programa, é relativamente normal isso, então não der certo, tenta de novo, marca, desmarca, que ele pode dar certo. Desculpa o equívoco. Mas vamos fazer então um plot agora, né? Que a gente pode ver nossas variáveis. Aliás, antes do plot, vamos ver as demais variáveis, tipo velocidade. Velocidade na direção U, aqui. E na outra também, né? Velocidade na direção U. E esse é o comportamento da velocidade, né? Então, quando a gente vê a velocidade na direção U, ou numa direção específica, pensa que na direção U é a direção eixo X. Então, o que está sendo mostrado aqui, nesse plot, pela coloração, é o seguinte. Na direção... Quando o valor é zero aqui, ou melhor, positivo, significa que está na direção positiva de x. Caso tivesse valor negativo, seria na direção negativa de x. Nesse caso, pelo gráfico aqui, nós não temos nenhuma velocidade na direção negativa de x, né? Se a gente for ver agora o y, a velocidade y aqui, essa a gente tem valores negativos, né? Então, se a gente for observar aqui, quando a gente considera a velocidade v, né, ou velocidade y, né, me equivoquei, velocidade na direção y, ou velocidade v, né, a gente vê aqui que em vermelho, mais vermelho, é o valor positivo máximo, significando que essa velocidade está indo na direção positiva de y, e quando ele está aqui no azul bem escuro, está na direção negativa de y, que seria para baixo, né? Então, vendo aqui, quando o escoamento ele bate nessa parte, a gente vê que a parte azul ela fica bem nessa região, indicando que o vetor velocidade está descendo aqui. Não confundir com essa parte de baixo aqui, até porque ele está indo para cima, mas como uma solução espelhada da solução por conta da simetria, nesse caso, então não pode ser confundida. Então tem que se basear na solução do real, né? Que seria a solução real, digo, solução no qual a gente se baseou, que é considerando a simetria, né? Então, nesse caso, na direção negativa de y, a gente teve que a velocidade é a mínima, né? Está descendo. Enfim. O que mais que dá para ser visto, né? Densidade, né? Podemos botar. Ver que fica tudo da mesma cor. Significa que em nenhum ponto do escoamento a velocidade mudou. A velocidade não, a densidade, a massa específica mudou, porque consideramos ela como constante. Então ela não mudou. E, enfim, outras variáveis podem ser vistas aqui. Vamos fazer um plot, então, agora. A gente pode vir aqui na ferramenta aqui em cima, em Location, né? E a gente pode selecionar uma linha. Linha 1, ok. Eu quero fazer uma linha vertical, né, bem no eixo da simetria, e quero ver como é que é a pressão, tá, o comportamento da pressão ao longo do eixo. Então, nós vamos fazer uma linha. E para fazer a linha, né, seleciona, né, a linha como eu mostrei, e ela vai abrir essas propriedades da linha. O ponto 1, né, tem dois pontos, né, a linha é formada por dois pontos. Então, o primeiro ponto é o ponto da origem dessa linha, que em tese é para ficar no x igual a 0, que é aqui embaixo, né, na origem. Então, ó, aqui se eu passar o mouse em cima tem x coordinate do ponto 1 e do ponto 2. Então, no ponto 1 ele vai ser 0, e no ponto 2, né, se a gente arrastar essa partezinha de baixo, a gente consegue ver os valores ali que ele pode ser colocado no ponto 2. Eu quero, então, que o meu x2, né, seja lá no final do tubo. Então, aqui, bota no ponto máximo. Coordenada y, né? Como é bem aqui na simetria, no ponto 0, não vou modificar. Eixo Z não tem. Samples, vamos colocar o máximo que der, que é 1000. Vamos aplicar. E se for ver aqui, não dá para ver muito bem aqui, mas criou uma linha aqui. Se a gente mudar aqui, ó, vir em color e aqui nessas pontinhas mudar a cor, vamos botar, sei lá, um verde aqui, dar um ok e vamos aplicar. Vê que mais ou menos tem uma linha. Ali, deixa eu ver se tem como aumentar a espessura aqui. Ó, ali, ó, tá ali a linha. Beleza, agora a gente vai vir aqui, nessas opções de cima. Tem a opção Chart, aqui que a gente pode clicar, dar um OK. E a gente vai fazer um XY linha. Data Series é o local onde vamos pegar os dados, nesse caso, localização aqui. Aqui não precisa modificar, Series 1. Localização, aqui se a gente clicar, a única opção que tem é linha 1. Aí viemos aqui para o lado no X, Axis. Data Selection, variável.
chart count. Vamos mudar o nome. Vamos botar pressão. A pressão vai estar no... Ou melhor, eu não quero a pressão no x, eu quero a distância x. X-axis, vamos botar a distância x, que não precisa mexer em mais nada. No y, pressão. Vamos dar um aplicar para ver o que vai aparecer. Olha aí, ó. Essa aí é a distribuição, como é que o comportamento da pressão está ao longo, né, do escoamento no eixo de simetria. Né? Aí, continuando, né, tu vê que a maior pressão é bem na entrada do escoamento, e aqui, bem nessa seção aqui, é a parte onde tem-se a contração, né, até pelo comportamento dessa queda de pressão aqui por conta da contração. Se a gente modificar agora essa pressão e botar velocidade, como é que ela se comporta ao longo do escoamento, a gente então aplicar, e olha só como a velocidade ela se comporta bem na região da contração. Ela está com a velocidade de entrada e conforme, até que ela atinja o perfil desenvolvido, e a partir da desenvolvida, que seria até onde ela fica constante, né, desenvolve, não modifica mais, e bem na contração ela começa a aumentar a velocidade até novamente atingir o perfil desenvolvido, que no caso aumenta a velocidade por conta da contração, da diminuição da área, e ela atinge o perfil desenvolvido nesse ponto. Agora vamos fazer, né, uma linha vertical para nós enxergarmos o perfil de velocidades. E se voltarmos então, né, no nosso, para arrastar, né, a figura, pode ver aqui em cima no pan, né, aqui em cima nessa cruzinha, arrastamos aqui e fizemos arrastamos, né, a figura para melhor visualizar. Aqui clicamos para fazer a linha 2 aqui. Agora eu quero uma linha vertical, uma posição X fixa, né? Então vamos colocar a posição do X, vamos colocar um pouquinho antes da contração. Vamos ver aqui nossos dados, na questão aqui de 36, né, nessa parte do pressão 2 aqui mesmo. Vamos colocar 36, né? Ou seja, X igual a 36 centímetros, né, dividido por 1000. Por 100, melhor dizendo, 0.36, 0.36, 0.36, 0.36 também. E o y vai de 0 a 1, né? Então, 0 a 1 não, 0 ao comprimento máximo, né? O diâmetro máximo, que é aqui, né? Se a gente dá um aplicar, olha aqui a linha está feita, essa linha amarela. Vamos modificar lá no chart, não precisa criar um novo chart, ele fica aqui nessa parte de report, tá chart 1 aqui, dá um duplo clique. E aqui no X, a gente pode colocar agora a distância Y, e aqui vamos ver a velocidade. Se a gente dá um aplicar, o que está acontecendo? Aqui, mostrando a velocidade vamos ver aqui, posição Y0, ficou constante, peraí, pode voltar a linha 2. O que aconteceu aqui? Tem que mudar a linha aqui, não pode esquecer, senão a gente agora está focando na linha 2, né? Então, linha 2, não pode esquecer. É isso aqui que nós queremos ver, o perfil de velocidades que fica, né, naquela região ali, né? Então, a gente vê aqui, ó, na altura 0, que é bem no eixo de simetria, nós temos a velocidade máxima, né? Acho que vamos inverter esses eixos só aqui para talvez ficar melhor. Vamos botar velocity no X e no Y vamos botar o próprio Y, né? Aí nós temos isso aqui, que a gente vê que, tipo, no ponto 0, onde está o eixo de simetria, nós temos a velocidade no seu valor máximo naquela região. E conforme, né, a altura aumenta em direção à parede, a gente vê que a velocidade vai a 0. Esse é o perfil que está na metade, né, porque simetria, né? Se a gente mudar agora a posição, né, vamos tentar fazer uma linha 3 aqui. Mesma condição da linha 2, né? Se tu mudar, clicar aqui, tem que clicar de novo para fazer a linha, né? Então vai ser 0,36. Agora vamos fazer 14 centímetros a mais, né? Isso aqui dá 50, né? É isso, 50. Então tá 0,50 e 0,50. E botar aqui agora na altura máxima também, e dar um aplicar, e voltarmos aqui para visualizar o 3D Viewer, você vê que a outra linha foi criada aqui. Claro, essa linha foi além, né? Mas se a gente for botar os dados aqui no chart novamente, Data Series aqui, vamos adicionar uma series nova, pegar a localização na linha 3, ó, observe que tem duas séries, aí, que mesma coisa, plotar, e a gente pode ver aqui o seguinte,
Pelo nome da series aqui, a gente adicionou 2 séries, então a gente pode colocar mais do que uma linha nesse gráfico. E a gente consegue ver os perfis de velocidade. Nessa primeira parte, nessa em vermelho, é antes da contração, né, do escoamento, e aqui depois, e vê que a velocidade ela aumenta e o perfil ele se torna mais, ele se achata mais, digamos assim, porque ele atinge uma velocidade maior e a velocidade menor é a mesma. Isso por conta da. Não, e a altura é menor também, né? Por conta da redução da área, a gente vê que para compensar essa área, a velocidade aumenta. Certo, pessoal? Essas são algumas maneiras de ver os resultados, né? Podemos fazer alguns plots, alguma coisa. E aqui para finalizar só essa parte, se tu quiser importar esses dados para um Excel da vida, tu pode vir aqui embaixo em Export, né? Tu clica, e aqui vai para a parte, né, de tu selecionar a pasta de onde tu quer salvar. Eu vou botar aqui no meu desktop, perfis de, aí aqui te dá um nome, né, de velocidade, dá um save, que vai estar na área de trabalho, teu arquivo em formato CSV. Certo? Pessoal, questão de resultados é isso, né, que a gente vai trazer hoje, que é interessante. O que acho que pude passar algumas informações para vocês. Recomendo que vocês testem outras variáveis aí, né, para visualização, por exemplo, a pressão, né. E para finalizar, né, o tutorial, como né, um último guia, assim, um último dizer aí, vocês podem aplicar diferentes parâmetros, né, para testar, para aprender, para pegar o jeito da coisa, né. Então vocês podem testar velocidades diferentes, né, tipo um Reynolds diferente, né, dentro daquela faixa que a gente viu, testar algum fluido diferente, pode modificar as dimensões de tubulação, nesse caso, nessa seção aqui, a gente tem uma tubulação de 3/4 de polegada, que é a continuação daquela tubulação inicial que a gente fez, tem uma redução para uma tubulação de 1/6 de meia polegada, né, vocês podem fazer esse teste aí, modificar lá na geometria, né, enfim, fazer um caso novo, fiquem à vontade, e também ali na seção de pós-processamento, fazer outras análises ali de outras variáveis, certo? Fica aqui meu agradecimento para quem viu esse tutorial. Tutorial longo, tentei ajudar, tentei explicar o máximo que eu consegui. Teve alguns problemas aí, mas problemas não digo, mas sempre fica, né, uma outra coisinha ali que dá problema na hora, né, mas isso aí não é nada. Qualquer coisa, né, meus contatos estavam lá no primeiro slide aqui, nos e-mails, né, e da minha parte é isso, né, até sair da apresentação aqui. Mas fica meu agradecimento para vocês e qualquer coisa entre em contato e não deixem de procurar sobre simulação, que é um negócio muito legal, muito interessante. Beleza? Ah, como um último desafio, né, também, vocês podem criar linhas bem nesses locais de marcadores de pressão aqui, indicados pela figura, e criem linhas e peguem os valores e tentem plotar um gráfico, né, dessa pressão em cada ponto para ver como é que fica, né. Mas isso aí, vocês mexendo, vocês podem fazer isso aí que é bem tranquilo, certo? Pegando aquela ideia, né, de como tá plotar várias pressões, né, ao longo do eixo Y, no caso, né. Mas enfim, fica aí o desafio. Novamente agradeço e qualquer coisa, não hesite, entre em contato, que na medida do possível eu vou ajudar vocês, certo? Um abraço, fiquem bem, bons estudos e até logo.